Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala ao vivo, de meio-dia a 1 pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Nosso site, www.gentequefala.com.br, nossa página Facebook /programa Gente que Fala, o Twitter, @Gente que Fala AM, o WhatsApp é 11 São Paulo 974012235 e um telefone à sua disposição também São Paulo 11 5052 6622. Nosso convidado de hoje, político, engenheiro, empresário, 2 vezes prefeito de São Paulo, secretário dos Transportes, presidente da Caixa Econômica Federal, presidente da Associação Comercial de São Paulo, governador do Estado, candidato à presidência da República, atualmente deputado federal. Doutor Paulo Maluf, esqueci algo aqui neste currículo maravilhoso que o senhor tem? Bom, você ponha só trabalhador a favor de São Paulo. Para mim é suficiente. Doutor Paulo. Olha, Zé Copé, você que está na política aí também, porque todo comunicador está na vida pública, sabe que os problemas de um país se resolvem através do trabalho de todos. Não pode a população estar trabalhando, as empresas trabalhando, os homens que têm uma posição tipo dentista, advogado, engenheiro, médico trabalhando. E o imposto que eles pagam ir para o ralo. Se o imposto que a gente paga, que representa 35% do PIB, não ajuda o desenvolvimento econômico, então o país cresce pouco. Portanto, se você não colocasse nenhum dos cargos, mas dissesse só, Maluf trabalhador, eu estava feliz. Doutor Paulo, a cidade de São Paulo ontem completou 461 anos. A presença do senhor aqui coincide exatamente com essa data, porque o senhor é um apaixonado pela cidade de São Paulo. Já declarou o seu amor à cidade de São Paulo inúmeras vezes, não é? Esse relacionamento de São Paulo, onde o senhor chegou primeiro como prefeito, foi posteriormente o governador do estado de São Paulo, mas a cidade de São Paulo, essa identificação tão grande, doutor Paulo. Sabe, Zé Copé, eu nasci aqui. Por coincidência, na maternidade São Paulo. E morava na Alameda Campinas 541, onde eu nasci, que era uma casa. Era quase esquina com a Alameda Santos. Hoje tem lá um prédio de apartamento. E você não vai acreditar o que eu vou te dizer. Alameda Campinas, já em paralelepípedo. Você sabe o que eu fazia durante a tarde? Garoto, jogava futebol na rua. Não tinha trânsito. A cidade de São Paulo, eu não sei se tinha 10, 12, 15 mil automóveis no máximo. Eu jogava futebol na Alameda Campinas com meus amigos, não tinha trânsito nenhum. A São Paulo, de 1940, eu tinha na ocasião 9 anos, tinha 1 milhão e pouco de habitantes no censo. Era uma cidade do tamanho de Campinas. E a Grande São Paulo praticamente não existia, porque as cidades como São Bernardo, São Caetano, eram distritos de Santo André. Diadema também não era cidade, era um distrito. Então, eu amo de paixão essa cidade, porque eu vi ela crescer. Hoje ela tem 21 milhões de habitantes. Não é mais aquilo que estava nos bondes da Light, o maior centro industrial da América Latina, mas é, sem dúvida nenhuma, o maior centro financeiro, comercial e de serviços da América Latina. E é aqui onde você tem os melhores hospitais, aqui onde você tem os médicos mais renomados, aqui onde você tem as maiores bancas de advogados, aqui onde você tem os melhores escritórios de engenharia, aqui onde você tem os maiores shopping centers. Quando você vai para Paris e para Londres e diz em São Paulo, nós temos mais de 20 shopping centers,
com mais de 100 mil metros quadrados de área construída, eles não acreditam, porque lá não tem. Lá tem a Galeria Lafayette, em Londres tem o Harrods, mas não tem o que tem aqui. Quando você fala que na 25 de março vem 500 mil pessoas para fazer compras, isso não existe. Então, é exatamente esse ardor que a gente tem pelo trabalho faz com que a gente tenha paixão por essa cidade que trabalha. Doutor Paulo, o senhor é engenheiro por formação, né, e faz questão sempre de ressaltar que é engenheiro. Por que a política? Onde o senhor descobriu, de repente, que a política o atraía mais do que a engenharia? Olha, Zancopé, ela não me atraiu. O que aconteceu foi o seguinte. Eu tinha isso aqui na veia do meu sangue. Eu fui presidente do Grêmio São Luís, quando estava no Colégio São Luís. Na Escola Politécnica, onde eu estudei, eu fui 4 vezes, dos 5 anos, diretor do Grêmio. Bom, então, saí de lá, fui para a empresa da família. Quando o ministro da Fazenda, Delfim Neto, meu amigo pessoal, porque eu era diretor da Associação Comercial, e ele era um dos mais destacados economistas da Associação Comercial, mesmo aos 30 e poucos anos de idade, ele foi convidado para ser ministro da Fazenda, veja, ele tinha 38 anos. Isso não existe mais. O ministro da Fazenda está com 50, 60. Ele era uma revelação, é uma revelação, e graças a Deus está vivo ainda. Então ele me convidou para ser presidente da Caixa Econômica Federal. O problema não foi eu aceitar. O problema foi eu ter que enfrentar minha mãe e meu irmão mais velho, Roberto, que tinham me educado para continuar a tratar das empresas e das indústrias da família. Mas a minha veia política falou mais alto e aí começou. Presidente da Caixa, prefeito. Inclusive, tive a alegria de encontrar aqui o Fausto Cabunha. Faustinho, como chamava o Marinho, chamava ele, quando fui prefeito a primeira vez em 69, 45 anos atrás, veja você. Depois secretário de Transportes, presidente da Associação Comercial, governador, candidato a presidente da República, prefeito de novo, 4 vezes deputado, e tenho muito orgulho, viu? Porque as 4 vezes que eu fui candidato a deputado, 2, eu fui o mais votado do Brasil. E o que me dá muito orgulho é que não fui votado só nas 645 cidades. Fui votado, Zancopé, nas 77 mil urnas. Não teve uma urna em Santópolis do Aguapeí, em Clementina, em Uru, em Borá, cidades que muitas vezes aqui na capital ninguém conhece o nome, nem onde fica, que não teve alguém que foi lá e botou 1111. Em todas as urnas do estado de São Todas Paulo, as urnas do estado. estava lá o nome Paulo Maluf. Apesar da injustiça de terem feito comigo mais de uma vez, impugnando a minha candidatura, sabe? Depois a gente ganha no tribunal. Mas a manchete é a seguinte: Maluf impugnado. Depois você ganha. Aí você vai para a 8ª página, numa pequena coluna de 10 centímetros. E fica a impressão que, se votar em você, o voto é nulo. Quer dizer, o prejuízo eleitoral de uma impugnação é muito grande, mas assim mesmo, das 4 vezes que fui candidato, 2 fui o mais votado do Brasil. Doutor Paulo, o senhor foi 2 vezes prefeito da cidade de São Paulo, 2 mandatos como prefeito da cidade de São Paulo. O senhor se orgulha de dizer, veja, se você vai do Ibirapuera ao Campo de Marte, você passa por uma obra de Paulo Maluf. O senhor sempre destaca isso. Qualquer destino que se faça em São Paulo, você passa por uma obra de Paulo Maluf. Isso é mote das campanhas do senhor a todos os instantes. O Minhocão, aliás, o senhor é acusado de ter construído o Minhocão. O senhor não é lembrado, o senhor é sempre acusado de ter construído o Minhocão. O senhor falou há instantes, o senhor também é acusado de ter feito um viaduto em cima da Praça 14 Bis. Como é que o senhor analisa isso nessas 2? Veja, eu fui, na primeira gestão de São Paulo, construtor de 60 viadutos. 60.
E o que restou na memória da mídia é o Minhocão. Por quê? Pela crítica. Ninguém me acusa de ter feito Antártica. Viaduto Antártica. Ninguém me acusa. Nem o Pompeia. Sim. Nem o da Penha. Nem todos da Zona Leste. Não nem acusam, todos do não Parque se Dom Pedro. lembram, é diferente. Não acusam, eu usei o termo acusa, porque esse é constante, mas eles não se lembram desses viadutos que foram construídos Mas na sabe tua por quê? administração. Porque nenhum caiu. Nenhum caiu. Eu digo para você com o orgulho de engenheiro da Escola Politécnica que meus túneis não inundaram, meus piscinões funcionaram, minhas estações do metrô não ruíram e as minhas estradas não esburacaram. Mas eu já falo do Minhocão. Doutor Paulo, exatamente, antes da gente abordar este assunto, acho que o senhor vai se lembrar aí, este é um vídeo de 1969, onde o senhor explica a construção do Minhocão. Podemos rodar aí? Pode. Arthur? Por favor. Conte aos nossos telespectadores o que será esta suntuosa obra que o senhor está mostrando neste momento à imprensa. Iniciamos o projeto há cerca de 3 meses, que hoje está sendo entregue, que é a maior obra em concreto armado de toda a América Latina. É uma via elevada que parte da Praça Roosevelt, pela Rua Amaral Gurgel, pela Avenida São João e chega até o Largo Padre Péricles, na Avenida Francisco Matarazzo. Nós temos aqui algumas vistas da obra, como por exemplo a Praça Marechal Deodoro, no sentido dos bairros para o centro da cidade. Existe aqui uma entrada pela Marechal Deodoro, no qual se pega a via elevada. E aqui nós temos o sentido do tráfego vindo da Avenida Francisco Matarazzo. A Avenida Angélica passa por baixo, a Avenida São João fica também por baixo. Portanto, temos duas vias, uma de trânsito rápido, 80 km por hora elevada, e uma de trânsito local, que é embaixo a própria Avenida São João. Nós temos aqui uma outra perspectiva, que são os acessos ao Largo do Aroche, na Avenida São João. De quem vem pela Avenida Francisco Matarazzo, indo para o centro da cidade, pode continuar ou para a Praça Roosevelt, ou então descendo no Largo do Aroche. E, da mesma maneira, uma descida de quem vem da Praça Roosevelt para pegar a Avenida São João, que passa por baixo. Temos aqui a Duque de Caxias, de maneira que esta obra, com quase 3,5 km de extensão em via elevada, toda em concreto protendido, pré-moldado, com um custo de 37 milhões de cruzeiros novos aproximadamente, inaugura uma nova solução de sistema viário para a cidade de São Paulo, que já tem sido aplicada em outras capitais do mundo. Ou seja, o tráfego rápido em vias elevadas, sem nenhum cruzamento. Prefeito, quanto custará esta obra? 37 milhões. E a entrega ao público, quanto se dará? Nós pretendemos iniciar a construção no dia 1º de novembro deste ano, em ritmo de 24 horas por dia, inclusive sábados, domingos e feriados. E pretendemos entregar em 31 de dezembro de 1970, ou seja, em 14 meses de construção ininterrupta. Doutor Paulo Maluf, o James Eduardo é que resgatou esse vídeo, acho que nem o senhor se lembrava mais dessa. Eu vou lhe dizer, me deu a alegria de me ver. Primeiro magrinho. Magrinho. E vou lhe dizer o seguinte, é muito importante você abordar essa obra, porque eu diria, se você tem uma engrenagem num relógio com 22 coroas propulsoras, o que acontece se você tirar uma? Para tudo. O relógio não funciona. Então eu queria aqui, através desse programa, dizer o seguinte, você tem o Minhocão, que vai do Largo Padre Péricles até a Praça Roosevelt, projetada por Faria Lima e inaugurada por mim. Mas depois você tem o Viaduto do Café, que passa em cima da 9 de Julho. Depois você tem um viaduto Júlio de Mesquita Filho, na Bela Vista. Depois você tem uma passagem por baixo da Brigadeiro Luiz Antônio. Depois você tem uma passagem por cima da 23 de Maio. Depois você tem uma passagem por baixo do viaduto Guilherme de Almeida, na Liberdade.
Depois você tem uma passagem por cima dos viadutos Galvão Bueno. Veja, não estou lendo, não tem aqui telepronto, não tem nada. Bom. Galvão Bueno, Rua da Glória, Conselheiro Furtado e entra nos viadutos todos lá do Parque Dom Pedro. Você tem o Diário Popular, do lado esquerdo, tem o 31 de Março no centro e tem aquele viaduto que vai para a Radial Leste, na saída do Minhocão. Pois bem, se você desativar o Minhocão, como muita gente fala, é um crime contra a cidade, porque o seguinte, passam lá 100 mil carros por dia. Passam lá 2,5 milhões de carros por mês. Eu tenho um estudo científico feito pelo Laboratório de Fonética e Acústica da Prefeitura que diz o seguinte: se ele não existisse e esses automóveis tivessem que passar por baixo, o barulho para a cidade seria muito maior do que por cima. Por cima, como não tem ninguém brecando, não tem buzina, não tem nada, ninguém vê os automóveis passando. Quer dizer, é uma meia-verdade dizer que aquilo lá enfeia. Não. Olha, você tem minhocões em Paris, você tem a periferia em volta da cidade. Você na Inglaterra, você desce no aeroporto de Heathrow. Você tem um minhocão que vai desde o aeroporto de Heathrow até o centro de Londres, com uma diferença. Eles demoraram 4 anos para fazer aquele minhocão. Eu fiz o meu em 14 meses, em 1 ano e 2 meses. Muito bem. Se você vai em Buenos Aires, você sai do aeroporto de Ezeiza, você vai até o centro também no minhocão. Se você vai em Tóquio, você vê, não é um andar de minhocão, você tem 7 andares, 3 para cima, o solo, e 3 de metrô para baixo. Se você vai hoje para Xangai, é só minhocão. Você não tem. Como é que você vai sair de um lugar para outro se você só tem semáforos? Quer dizer, não, temos que acabar com a indústria automobilística. Isso é voltar para a Idade da Pedra, onde o homem não precisava muito. Estava um pedaço de carne crua e uma tanga. Mas acho que não é isso que a gurizada quer. A gurizada quer hoje um iPod, quer o iPhone 6, não é isso? Quer outra. Olha, eu quando fui presidente da Caixa, eu fiz uma pesquisa científica. Nós fizemos um melhor plano de habitação para o Estado de São Paulo. E fiz uma pesquisa científica. O que o jovem queria primeiro? Não era casa própria, não. Zancopé era um automóvel. Porque o automóvel é a liberdade de você ir para onde quiser, levar sua namorada, o som, a música que você quer, na temperatura do ar-condicionado que você quer, entendeu? Então, o automóvel é uma realidade. Segundo, os países todos do mundo que progrediram são os que têm grande indústria automobilística. A China hoje já está produzindo mais carro que os Estados Unidos, produz 15 milhões de carros por ano. Os Estados Unidos produz 9. O Japão produz 6 milhões de carros por ano. A França é grande produtora. A Alemanha, a Suécia. E se o Brasil não produzisse os automóveis que o Juscelino colocou aqui, implantou as indústrias automobilísticas, o Brasil seria uma Bolívia, desculpe com todo o respeito aos bolivianos, não é isso? Então, a indústria automobilística é a mola propulsora de todos os países que se industrializaram no mundo. E pensar diferente é você querer ir para um mundo que não tem mais, aquele mundo que eu jogava futebol na Alameda Campinas, veja você. Mas, doutor Paulo, o trânsito que existe hoje na cidade de São Paulo, essa infinidade de carros, são 6 milhões de carros hoje circulando. 7. 7 milhões, estou atrasado em 1 milhão já. Tem alguma forma, algum projeto que o senhor teria a possibilidade de apresentar para oferecer uma solução a São Paulo? Veja, Zancopé, São Paulo tinha 2 túneis, que eram os 2 túneis 9 de julho, construídos em 1937, pelo Prestes Maia. Depois ninguém fez mais nada. Eu tive orgulho de dizer que eu construí 8 túneis. 8. 2 debaixo do Ibirapuera, o Ayrton Senna, que diziam, não, aí vai fazer debaixo do Lago do Ibirapuera, terra de turva, vai desabar em cima do túnel. Pois bem, não cai uma gota d'água. Os 2 do Tribunal de Justiça, o Jânio Quadros
o túnel Sebastião Camargo e os dois Ayrton Senna. Ou seja, São Paulo é uma cidade que tem que ter transporte de massa, e quem diz isso é o Paulo Maluf, que com Faria Lima começou o metrô. O metrô não começou agora, começou com Faria Lima e Paulo Maluf. A primeira linha, inclusive a linha Santana-Jabaquara, o Paulo Maluf que colocou a pedra fundamental e começou a construção em 69. Então precisa de metrô, precisa de ônibus, precisa de automóvel, precisa de ciclovia, precisa de área verde. Esta é uma cidade que, graças a Deus, tem problemas do desenvolvimento. Não são problemas da pobreza, não. O senhor citou ciclovias. O atual prefeito Fernando Haddad implantou quilômetros de ciclovias em São Paulo e tem sido muito criticado. Quando o senhor sugere ciclovias, teria uma solução diferente da que aí está implantada? Olha, o prefeito Fernando Haddad está absolutamente certo e correto. Ele está pensando 50 anos à frente. Ele não está pensando na próxima eleição. Por quê? Se você vai em diversas cidades europeias, por exemplo, Amsterdã, você precisa tomar cuidado. 6 horas da tarde, se você for atravessar uma rua fora do semáforo, você vai ser atropelado por 50 bicicletas. É uma chuva de bicicleta. Então, em diversas cidades do mundo, tem sido assim. Até em Nova York foi agora implantada muita ciclovia. Então, a ciclovia, para quem mora perto do trabalho, é uma maneira de você tirar o carro de casa, deixar ele na garagem, não tira ele de casa, e vai de bicicleta. Ele está pensando no São Paulo, no ano 2050, ele está correto. Lógico, nós podemos criticar que aqui não precisa ciclovia, lá podia ter, mas é um problema pontual. Como filosofia, o prefeito está correto. E esses corredores de ônibus que ele também implantou, ajuda, é uma solução de momento? Acho que também é uma solução pelo seguinte. Eu, quando fui prefeito, a média de velocidade dos ônibus era 25 km por hora. Como, com todo o respeito aos outros prefeitos que vieram depois de mim, poucas obras foram feitas, essa velocidade média foi caindo. Foi caindo de 25, chegou a 12. Ou seja, o ônibus, na realidade, não era um condutor de pessoas de um lugar para outro, era um lugar onde a pessoa podia dormir. Demorava 1 hora para chegar no serviço, podia dormir lá. Até se tivesse uma mesinha, podia jogar baralho. Hoje, não. Os ônibus aumentaram 30% a média de velocidade. Então, é menos poluição, mais gente andando nos ônibus. Também as faixas de ônibus, ele está rigorosamente certo. E olha, Zancopé, se alguma crítica pode ser feita, é pontual. Não, aqui não precisava, lá precisava, mas a filosofia do transporte público prioritário e das ciclovias prioritárias, eu acho que o prefeito está absolutamente correto. E tem uma coisa, essa administração municipal, Zé Copé, é uma administração municipal séria, correta, honesta. Você vê que não tem escândalo. O prefeito é um homem ético. Eu acho que ele está fazendo uma excelente administração. Doutor Paulo, e quando a gente ouve principalmente urbanista é que tem o hábito de fazer um comentário sobre a cidade de São Paulo, que a cidade não deu certo. Como é que o senhor analisa isso? Bom, quem não estiver satisfeito, estamos numa democracia. Pode ir para Tocantins, estão abrindo o Estado, pode ir para a Amazônia, pode ir, por exemplo, no dia 9 de agosto de 83, já vai tempo, faz 32 anos. Eu assisti à inauguração do estado de Rondônia. Era uma coisa ruim, feia, sem nada. Não tinha água, não tinha esgoto, não tinha saneamento básico, não tinha escola, não tinha hospital. Hoje é um estado altamente produtivo. Olha, eu não mudo de São Paulo. Amo São Paulo, quero morrer aqui, quero ser enterrado aqui. Agora, se alguém não estiver satisfeito, tem aí o aeroporto de Congonhas, tem o de Guarulhos, construído por mim, toma um avião. Aliás, o senhor cita o aeroporto de Guarulhos. O
Franco Montoro foi eleito governador em 82, criticando a construção do aeroporto de Guarulhos como uma obra faraônica do governador Paulo Maluf. Hoje é nome do aeroporto. Como é que o senhor analisa isso? Hoje é o aeroporto Franco Montoro. Eu acho que o senador e governador Montoro mereceu uma homenagem, fosse do aeroporto, fosse uma autoestrada, porque ele era um político trabalhador, sério, correto. Dona Lucy Montoro, uma senhora estupenda, pai de 7 filhos. Eu acho que o Montoro é um homem que tinha que ser homenageado, sim. Agora, não foi só que ele criticou o aeroporto, ele me processou. Ele fez uma ação popular contra o Paulo Maluf, dizendo que era uma obra faraônica. Mas eu acho que está muito bem, o nome dele lá. Se ele tivesse vivo, estava mordendo a língua. Mas é assim, as pessoas erram, não? Doutor Paulo, tem o aeroporto olha, ficou pequeno e eu fiquei feliz. Porque nós inauguramos aquele aeroporto em 85. Faz uns 6 meses foi inaugurado o 3º terminal. Eu fui convidado, foi presidida a cerimônia pela presidenta Dilma, e eu disse, presidenta, estou aqui com 2 alegrias. Qual é, Maluf? A primeira porque é uma obra muito bonita. E a segunda? Presidente, porque diziam que essa obra era faraônica e não precisava. Eu hoje estou vendo aqui que essa obra, graças a Deus, ficou pequena. São Paulo cresceu mais rápido do que eles esperavam. Nós estamos finalizando a primeira parte do programa e eu vou sair da cidade de São Paulo na segunda parte deste Gente que Fala, mas eu tenho uma pergunta ainda sobre essas obras que o senhor realizou. O senhor realizou a Rodovia dos Imigrantes, o senhor projetou, implantou a Rodovia dos Imigrantes, a pista que hoje é pista de subida. Mas naquele projeto, eu conversava com o senhor numa oportunidade, o teu projeto inicial era túnel e viaduto, que é hoje a segunda faixa, segunda pista da Imigrantes. O senhor não conseguiu realizar este projeto naquela época, porque era um projeto de custo muito elevado. O senhor se lembra, a sua memória é fantástica, o senhor me lembra, olha, eu não posso fazer desse jeito, fui impedido, vou fazer da outra forma, mais tradicional. Como é que o senhor via, como é que o senhor analisa hoje essas 2 vias, a de subida e a de descida? A de descida, um projeto que o senhor discutia e defendia naquela época. Sabe, Sancopé, a tecnologia em todos os aspectos melhorou. Pega um automóvel de 1940, 1950, 1960 e pega um de 2014. Pega o que havia de remédios naquela ocasião. Não tinha remédio contra infarto, contra o coração, não tinha nada. Você pega, por exemplo, comunicação. Se você pensar que realmente aqui na cidade de São Paulo foi em 95, faz 20 anos, que foi instituído o celular, veja. Sim. Esse instrumentozinho aqui, que hoje não toca porque está no Vibracol, não tinha. Ou você falava no telefone fixo, ou você não se comunicava. Então o mundo mudou. E também na engenharia. Veja, eu estudei engenharia, não tinha régua, não tinha calculadora eletrônica. Era régua de cálculo. Então você tinha que fazer os cálculos à mão e você conferia mais ou menos de maneira rudimentar, numa conta de padeiro, você conferia na régua de cálculo. Então mudou. Então, a engenharia que fez a primeira pista da Imigrantes era uma engenharia que, se hoje fosse realizada, ela teria que ser realizada 50 ou 100 metros mais para dentro da rocha. Por quê? Porque quanto mais dentro da rocha, você pega a rocha mais dura, e mesmo que o custo seja um pouco maior, você não tem eventuais riscos de desabamento. Então, a segunda pista da Imigrantes foi feita em tecnologia melhor, e eu acho que estava absolutamente correta. Você está acompanhando Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br. Retornaremos em instantes.
Sim, meus amigos, muito prazer, sou Sérgio Oliveira e estou aqui para lembrar vocês que toda segunda-feira, 9 horas da noite, eu estou aqui na TV da internet com o Futebol Alternativo TV. Sim, Série D, Série C, Copas Estaduais, as divisões de acesso, tudo aquilo que nenhum outro programa esportivo fala, tem a coragem, a capacidade de falar, nós falamos aqui na TV. Toda segunda, 9 horas da noite, só aqui na TV da internet. Olá, eu sou João Carlos Boldan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saúdes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. Você está conosco no Gente que Fala pela Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, Rádio Universal, AM 810 Santos e AltV, www.altv.com.br, com reapresentação 6 horas da tarde. Convidado de hoje, o nome resume o currículo, Dr. Paulo Maluf, deputado federal. Já tomou posse, doutor Paulo? Agora, domingo que vem, dia 1º de fevereiro. Toma posse o... Sim, okay. Por mais 4 anos. Doutor Paulo, e quando dizem que São Pedro erra a pontaria e não chove em São Paulo, ou chove no lugar errado? Zancopé, essa é uma meia-verdade. E a meia-verdade é muitas vezes pior do que as mentiras. Porque falta água porque não chove. Eu diria, também falta água porque não chove. Mas São Paulo, ao contrário, o estado de São Paulo deu muito mais água do que a gente precisa. A fronteira São Paulo-Paraná é o Rio Paranapanema. A fronteira São Paulo-Mato Grosso do Sul é o Rio Paraná. A fronteira São Paulo-Minas Gerais é o Rio Grande. E ainda tem no centro de São Paulo um rio caudaloso, que é o Rio Tietê. Começa aqui mesmo em São Paulo, vai em direção a Cabriúvas, Itu, Salto, e a partir de Laras e Laranjal Paulista, já deixa de ser rio para ser um lago, porque é uma sucessão de usinas hidrelétricas, Barra Bonita, Bariri, Ibitinga, Promissão, Nova Baiandada, construída por mim, Três Irmãos, construída por mim, e o canal de Pereira Barreto, que leva o Rio Tietê até o Rio Paraná. Então, água falta. Ao contrário, falta adutora. Se você tivesse adutoras buscando água a 30, 40, 50 quilômetros, você não faltava água aqui. Segundo, quando eu inaugurei o sistema Cantareira, foi em fevereiro de 82, a adutora que vai de Guaraú, onde tem as 3 grandes estações de tratamento aqui ao norte de Santana até a Moca, a Grande São Paulo tinha 11 milhões e meio de habitantes. Hoje tem 21. Então, o que houve não é falta d'água, foi falta de investimento e falta de planejamento. E eu não culpo o governador Alckmin,
nem o Covas, nem o Serra. São gente correta e decente. Eu culpo todas as diretorias da Sabesp, que vieram depois de Reinaldo de Barros, depois de Walter Coronado Antunes, foram grandes presidentes da Sabesp, até hoje. Inclusive a última presidenta, com todo o respeito, né, dona Dilma Pena, eu não a conheço, mas quando ela foi na Câmara Municipal e disse, não, mas os canos da Sabesp estão todos furados. Eu me pergunto, o que vocês que estão aí há 30 anos estavam fazendo? Por que não taparam os buracos ou trocaram os canos? Então, veja, Zancopé, os otimistas dizem que perde 25% na rede. Os pessimistas dizem 29%. Se trata de 72 metros cúbicos, ou seja, o que se perde na rede é mais de 15 metros cúbicos por segundo. Ou seja, quem mais desperdiça água aqui não é o morador, não. Quem mais desperdiça água do mundo, no mundo, não é nem Tóquio, nem Xangai, nem Hong Kong, nem Los Angeles, nem Paris, nem Nova York, nem Londres, nem Moscou. Quem mais desperdiça água no mundo é a Sabesp. A Sabesp, que é a grande criminosa da falta d'água. A diretoria da Sabesp não informou aos governadores o que ia acontecendo, porque o governador não é obrigado a saber. O governador Alckmin, homem que eu respeito muito, homem de bem, homem honrado, mas a diretoria da Sabesp é absolutamente culpada de tudo que está acontecendo, porque quem mais desperdiça água aqui não é o morador, não, é a Sabesp. Mas quando o senhor se refere à Sabesp, a Sabesp é uma empresa estatal, não é no caso do senhor determinou a Sabesp que fizesse essas obras, não é o governador que dirige, não é o governador que tem as rédeas, doutor Paulo? Veja, Zancopé, por mera coincidência, eu sou um engenheiro. Não é obrigado o governador ser engenheiro. E também por mera coincidência, o prefeito que eu nomeei também era engenheiro. Nós dois, companheiros da Escola Politécnica, fomos companheiros do São Luís na Escola Politécnica, e eu tenho muito apreço pelo Reinaldo Emílio de Barros, e se os governos fizeram uma injustiça, que até agora, ao grande ex-prefeito que faleceu há 2 anos, nenhuma ruazinha na cidade de São Paulo deram o nome dele. E ele que fez o projeto do Cantareira. E quem construiu Cantareira foi o governador Paulo Maluf. Então, eu estava ao par do que estava acontecendo por um tique profissional. Como meu secretário da Saúde, professor Adib Jatene, tinha um tique por fazer cirurgia do coração, eu tinha pela engenharia. Então, eu acompanhei aquilo sim, como a construção das grandes estradas, das últimas hidroelétricas que foram aqui construídas, eu acompanhei tudo com mão de ferro, não tinha conversa fiada. Era escrever, não leu, o palco meu. De maneira que o que eu lastimo é que falta água, vou dizer, primeiro porque a Sabesp desperdiça, e segundo, porque houve um excesso de demanda, a população cresceu, repito, tinha 12 milhões de habitantes na Grande São Paulo. Hoje tem 21 e não fizeram as obras. Veja, eu deixei com 66 metros cúbicos, hoje tem 72. Ou seja, fizeram 20% de aumento somente em 30 anos. E a população dobrou. E onde busca essa água nesse... Bom, agora eles vão buscar no São Lourenço. Vão buscar no São Lourenço, que é aqui do lado, no Vale do Ribeira. Mas esse projeto, Sancopé, já existe, está nas gavetas da Sabesp desde que eu fui governador, tem 30 anos. Agora, pode buscar no Paraíba do Sul, pode buscar, porque veja, o que enche a represa não é a chuva que cai em cima da represa. Isso é uma mentira que pregaram a população. O que enche a represa é a chuva que cai na bacia, que depois o ano inteiro, através dos pequenos córregos, vai alimentando a represa. Veja, você não anda aqui em nenhuma estrada, em nenhuma no estado de São Paulo, que cada 10, 15, 20 quilômetros a estrada não passa em cima de uma ponte. E debaixo da ponte tem o quê? Tem um riozinho, tem um córrego. Então precisa chover na bacia, chovendo na bacia, aquilo é alimentado. Mas o que aconteceu, o esgotamento que está acontecendo e vai acontecer no Cantareira, infelizmente,
é porque existe um excesso de demanda. Tem mais gente aqui que, graças a Deus, mora, vive, toma banho, precisa comer, precisa beber, e o governo não fez a lição de casa. Tem que rezar, então? É? Tem que rezar? Não, não adianta rezar mais. Ou faz as obras para buscar água. Veja, vou ter que fazer uma comparação. Portugal, Espanha, Itália, França e Alemanha não têm gás natural. Mas as suas indústrias e os seus lares são aquecidos com gás natural que vem a mais de 1.000 quilômetros da Sibéria, passa pela Sibéria, pela Rússia, pela Ucrânia, pela Polônia, pela antiga Iugoslávia, Tchecoslováquia, até chegar lá. Então, buscar água é fácil. É só você estender uma adutora. Precisa, se eu posso sintetizar em 2 palavras, planejamento e investimento. Água nos leva à energia, doutor Paulo. Se falta água, vai faltar energia elétrica. Sim, vai faltar, porque não é que não chove. Ao contrário, tem chovido o suficiente. Porque as últimas 5 hidrelétricas construídas aqui, que foi Rosana, Itaquaruçu, no Paranapanema, Porto Primavera, no Paraná, 3 Irmãos e Nova Vaiandava, no Rio Tietê, foram construídas com um lago, com um reservatório. Então, aqui, as usinas podem trabalhar 24 horas por dia. Infelizmente, as últimas usinas, por razões de meio ambiente, o que é uma mentira, porque quando você não tem energia hidroelétrica, você tem que ter a térmica. A térmica é muito mais poluidora do que o lago, do que o reservatório. Então, veja, as últimas 3 lá na região amazônica, que são Giral, Santo Antônio, no Rio Madeira, e no Rio Xingu, Belo Monte, estão sendo construídas a chamada fio d'água. Se chover, ela funciona. Se não chover, ela não funciona, porque não fizeram o reservatório. Agora, o que dizem? Não, lá tem uma tábua de índios. Bom, muito bem, ninguém é contra a tábua de índios, mas nos Estados Unidos, por exemplo, as reservas índias, sabe o que eles fizeram? É permitido construir cassino nas reservas índias. Os melhores cassinos americanos estão nas reservas índias. Aqui nós queremos manter o índio tal como Pedro Álvares Cabral o descobriu, na tábua, numa vitrine. O índio não quer isso. O índio quer assistência médica, quer salário, quer casa boa, quer automóvel do ano. Não é celular. Isso? Quer dizer, nós queremos que o índio continue lá. Então, essas últimas 3 usinas é um crime. São 11, 14, são 17 milhões de quilowatts que vão só produzir 4, 5 meses por ano. Os outros meses, sem água. Parada. E vai ter que funcionar térmica. Então, é uma mentira. Eu digo isso como engenheiro, rasgo o meu diploma de engenheiro da Escola Politécnica, isso que eu estou falando não é verdade. Que a térmica é muito mais poluidora do que você ter o lago e ter, eventualmente, que, através do lago, tirar algumas árvores. Isso não traz, em absoluto, falta de ar puro. O que traz falta de ar puro é a geração com carvão, com óleo combustível ou com óleo diesel. Isso sim. Doutor Paulo, todas as vezes que o senhor... Aliás, eu vou dizer, todas as vezes que o senhor foi candidato, né, desde 82, se considerarmos 78 que o senhor foi eleito governador, desde 78 o nome Paulo Maluf está na cédula. Né? Não há uma eleição que o nome Paulo Maluf não apareça na cédula nesse período todo. E entre as campanhas que o senhor sempre desenvolve, a segurança é principal, um dos itens principais. Aliás, sempre o mote do senhor, vou colocar a rota na rua. Né? Como o senhor analisa a situação de momento da segurança em São Paulo, estado de São Paulo? Não vai bem, Zancopé, e todas as estatísticas dizem que não vai bem. Por que não vai bem? Porque se estabeleceu uma falsa política de direitos humanos. Direitos humanos
para certos governantes é tratar bem o bandido. Para mim, direitos humanos é tratar bem você, dona de casa, você trabalhador, você estudante. Quando eu vi há 6 meses atrás que um garoto de 17 anos, aqui no Belenzinho, entregou o celular para o bandido. E o bandido ainda deu um tiro na cara, matando o garoto. Não sei quem era a família, mas eu tive vontade de chorar, São Campanha. Tive. Sabe, o próprio direito canônico, você vai para o céu ou por contrição perfeita ou por contrição imperfeita. Por contrição perfeita, você vai para o céu porque se ama Deus. Por contrição imperfeita, você vai para o céu por temor do inferno. Vou te dar um caso recente. Esse brasileiro coitado que foi fuzilado na Indonésia. É triste, a família dele. A primeira pergunta que eu faço, quando ele foi para lá com aqueles 10 quilos de cocaína, ele sabia o risco que ia correr ou não sabia? Segundo, pela publicidade negativa que estão dando para esse fuzilamento, posso te garantir, ninguém mais entra na Indonésia com cocaína. Sabe o risco que corre. Então, quando eu digo que a rota tem que ir para a rua, porque o soldado também tem família. Eu nunca vi os camaradas dos direitos humanos ir no enterro de um soldado. E se matam um garoto que é marginal, aí berram tudo. Eu acho que a polícia é polícia, bandido é bandido, e eu repito, sim, a rota tem que ir para a rua, e bandido bom é bandido na cadeia. Doutor Paulo, algumas perguntas que são feitas pelos ouvintes que estão nos acompanhando. Quando ninguém mais acreditava, Hélio Ribeiro fez um jingle em 86 que dizia Maluf faz, 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 que representa Hélio Ribeiro na sua... A pergunta é do Celso Casemiro, Celcinho Casemiro. Ele é do Memorial Hélio Ribeiro e ele pergunta da importância do Hélio Ribeiro na tua... O Hélio Ribeiro foi um homem muito importante em toda a comunicação do país. E vou lhe dizer, foi um homem muito importante na minha comunicação. Que ele tinha um sexto sentido rápido. Por exemplo, ele estava do meu lado me assessorando quando eu enfrentei o Brizola em 89. E disse para o Brizola, você passou 15 anos fora. Não aprendeu nada. Pior, não esqueceu nada. Isso foi o Hélio que soprou no meu ouvido no intervalo. O Hélio tinha um sexto sentido de comunicação estupendo. Eu tenho muita saudade dele. Ele tinha uma competência rara na velocidade de pensamento. Uma outra pergunta, o senhor desafiou a ditadura quando decidiu ser candidato ao governo do Estado. O favorito de então do presidente Figueiredo era Laudo Natel. A pergunta é do Nildo da Cachoeirinha. Sim, o Laudo, que está vivo, com 95, 96 anos, com boa saúde, a quem eu estimo que tem a vida muito longa, que foi um grande governador, entretanto ele foi indicado pela 3ª vez. E eu disse mesmo a ele e aos amigos dele, que eram comuns, que eu tinha sido secretário de Estado dele, dos transportes. Se quiser ser governador, tem que disputar. E eu disputei. Então, naquela, eu acredito que foi a primeira página democrática que o Maluf e o Zé Maria Marim e o Fausto Camunha, que está aqui do lado, e vocês vão acompanhar também, vocês são testemunha. Foi um ato de muita coragem. O senhor desafiou o sistema dentro do sistema. Fazer oposição é uma coisa. Eu sou de um partido, o senhor é de outro, eu faço oposição ao senhor. Mas eu sou do mesmo partido, o senhor faz oposição a mim. Olha, naquela eu posso dizer para você, fui procurado por todo mundo. Roberto Marinho, Délio Jardim de Matos, ministro Alfredo Buzaide, e o Délio, ministro da Aeronáutica,
esteve comigo durante 1 hora. Disse, Maluf, o que você quer para desistir? Eu disse, tem 3 condições para eu desistir. A primeira, vocês me caçem. Se eu for caçado, eu não posso competir. E a segunda? A segunda, vocês me deportem. Se eu estiver deportado, morando na Argentina. E a terceira, vocês me matem. Eu vou competir. Se eu ganhar, eu sou o governador. Se eu não ganhar, o Laudo ganhou, que seja bom governador. E eu acho que foi a primeira página democrática que foi escrita nesse país, foi a coragem que a gente teve junto com o Zé Maria Marinho. Temos que fazer justiça para ele. Qual foi o governador que construiu o sistema Cantareira e foi a última obra realizada para expandir o abastecimento de água em São Paulo? A pergunta é do Jaime do Jardim Bonfilioli, que há anos cobra a presença do senhor aqui. Jaime, quem construiu o sistema Cantareira, 90% dele foi o governador Paulo Maluf. Faz parte do sistema Sanegran, que tinha sido projetado pelo engenheiro Reinaldo Emílio de Barros, foi depois meu prefeito, ele era o presidente da Sabesp, ele projetou. E 90% eu construí. E eu deixei São Paulo com 66 metros cúbicos por segundo. Hoje está com 72, mas eu acho que está vazando pela tubulação muito mais do que eles construíram. Doutor Paulo, o que poderá acontecer com o trânsito em São Paulo se algum gênio resolver desativar o Minhocão e o Mário Souto da Moca? Olha, não precisa desativar, eu sempre digo, fecha 15 dias e vê o que acontece. Porque não é o Minhocão, é o Minhocão e mais 11 viadutos que vêm em seguida para unir a Zona Oeste e a Zona Leste. Sabe, é como alguém dizer o seguinte, olha, está poluindo muito lá Itaipu, estão brigando com o Paraguai, vamos desativar Itaipu, vamos desativar Tucuruí, vamos desativar Carajás. Mas são coisas que eu vou dizer o seguinte, certas pessoas eu vou ser rude. A mim me parece que não são oposição. São gente cuja cabeça só foi feita para separar as orelhas, não pensa. Doutor Paulo, por que é tão difícil para muitos adversários políticos do senhor conviverem democraticamente com o doutor Paulo Maluf? A pergunta é do Sérgio Viena, do Paraíso. Olha, tem 2 tipos de político, não tem mais do que 2, não. Tem o que faz e aquele que só critica o que os outros fazem. Eu posso ser criticado sim, porque eu fiz. Agora, eu torço para os outros que venham depois que façam. Porque São Paulo não merece ser maltratado. Aqui você paga muito IPTU, você paga muito ISS, paga muito IPI, paga muito imposto de renda para o governo federal, para o governo do estado e para a prefeitura. Então, o paulistano não merece ser castigado. Eu acho que ser paulistano, na verdade, é um ode ao trabalho. O que o senhor acha do aumento da tarifa dos ônibus e por que este ano aumentou 50 centavos? O povo já não está nas ruas como em junho de 2013, é Ingrid Soares, de Higienópolis. Veja, ninguém é favorável ao aumento de tarifa de ônibus. Tanto é que o prefeito Fernando Haddad está aí há 2 anos e foi o primeiro aumento que ele fez. Olha, eu como prefeito posso dizer o seguinte, 2 coisas me tiravam o sono. O aumento da tarifa de ônibus e o aumento do IPTU. O que você faz? Tem uma lei trabalhista que diz que todo ano você tem que dar um aumento salarial, igual ou um pouco maior do que o custo de vida. Veja, agora os aeroviários estão aí querendo fazer greve. Vai aumentar o preço da passagem aérea. Então, você tem funcionários da prefeitura, professores, médicos, que também reivindicam com justiça aumento salarial. Como é que você faz isso sem você aumentar a tarifa? Você tem que aumentar a tarifa para pagar melhor o profissional, não é isso? Agora, o crime que se faz contra a cidade de São Paulo e que as autoridades não tomam providências é a queima dos ônibus. Quando se queima um ônibus, esse que é um crime, que tira-se um coletivo que podia conduzir uma pessoa mais rápido e ele depois deixa de existir. Isso sim é um crime. Agora, o prefeito não tem o que fazer, até que ele aumentou abaixo do aumento do custo de vida.
Tem uma pergunta que o senhor já abordou sobre a rota na rua, mas eu gostaria ainda de... A pergunta é da Solange Melo, da Santa Terezinha, mas o senhor já abordou esse assunto. Tem alguém que cumprimenta o governador Paulo Maluf, porque em menos de 2 anos construiu a ponte do Mar Pequeno. É a Neuza Mendes, de São Vicente. A Vera de Santa Cruz já responde também, outras perguntas. Doutor Paulo, nós estamos no finalzinho do nosso Gente que Fala. O senhor ainda passeia de Porsche pelas ruas de São Paulo? Olha, você não pode envelhecer. Você pode envelhecer na idade, mas não pode envelhecer nos seus hábitos. Eu, durante a semana, quero lhe confessar, eu ando de carro blindado e com segurança. Mas sábado e domingo, ou quando eu tenho que viajar para o Guarujá, para Santos ou para Campos do Jordão, eu vou guiando. Ainda sou, vamos dizer, meio playboy. Doutor Paulo, nós estamos chegando ao final desta edição de Gente que Fala. Eu agradeço a gentileza do senhor em atender o convite, especificamente do Fausto Camunha, que quando ele me informou que a gente teria a presença do senhor aqui, ele estava muito contente porque conseguiu agendar o senhor. É muito difícil, a tua agenda é bastante repleta, é bastante intensa, mas estava muito feliz porque tinha conseguido encaixar o nosso Gente que Fala na agenda do senhor. Eu agradeço a gentileza do senhor. Eu agradeço a você, ao Fausto Camunha, ao Luquete, e ao presidente da Câmara Municipal, Zé Américo, que a gente encontrou com ele aqui na porta, até perguntei para você se ele quiser participar, com muito prazer, vai ser nosso companheiro, deputado federal. Agradeço a vocês todos, e você sempre sabe, eu não peço e não impeço pergunta. Esse foi um programa ao vivo e a cores. Grato pela gentileza mais uma vez, doutor Paulo. Obrigado. Gente que Fala tem na direção-geral o jornalista Fausto Camunha, a diretora de produção Zenilda Salvato, a redação Raela Brandão, Pedro Schiavon, na pauta José Carlos Sicarelli, produção cultural Ricardo Godoy. Na rádio Trianon, Neildo Neres, Cléo Rodrigues, Ricardo Valim, BDBD. Na direção da AltV, Alberto Luquete. Na técnica, James Eduardo, Iago Matsumoto, Arthur Endler. Estaremos de volta amanhã, meio-dia. Gratos, até lá.